Achou? 1 Samuel 23:1 diz assim: Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e os meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zife. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Obrigado, Pai, por essa palavra. Vem falar com cada um dos teus servos aqui nessa noite também, Senhor. Assim como o Senhor falou com Davi, fala com os Davis dessa noite que estão nesse templo, Senhor. Venha falar conosco, venha nos direcionar, venha nos salvar, Senhor, de todo mal. Venha, Senhor, nos livrar de toda tentação, de toda cilada, em nome de Jesus nessa noite. Fala com a Tua palavra poderosa, que é voz de muitas águas, Senhor. Quebra o nosso coração tão duro, o nosso coração que não se dobra, Senhor, a Tua presença, que não se dobra a Tua vontade. Através da Tua palavra nessa noite, como um martelo, vem esmiuçar a penha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar aqui. Glória a Deus. Davi, querido, foi um homem que ele aprendeu a viver na dependência total de Deus. E se é uma coisa que as pessoas não gostam hoje, é de depender de ninguém. Nós vivemos numa geração de pessoas independentes. Os adolescentes já querem ser independentes, as crianças já querem ser independentes, os jovens querem ser independentes. As pessoas se casam e aí a mulher quer ser independente do marido casado, o marido quer ser independente da esposa. E é uma geração de independência como eu nunca vi. E nós, na realidade, a Bíblia nos ensina a sermos dependentes de Deus e também sermos dependentes dos irmãos, na intercessão, na oração. Uma hora você precisa do irmão, outra hora o irmão precisa de você. E isso é dependência. E nós precisamos buscar esse princípio de viver na dependência de Deus. E quando a gente não quer viver na dependência de Deus, isso é um sinal porque nós não confiamos 100% em Deus. A gente fala da boca para fora: eu confio, Senhor, Tu estás comigo, Senhor. Eu estou no vale da sombra da morte, eu creio que o Senhor está comigo. Mas crê nada, né? A gente fica, e a gente quer fazer da nossa maneira, a gente quer buscar as coisas do nosso jeito.
Querido, nós precisamos viver na dependência, não 30%, não 50%, mas 100% de Deus. Deus só vai ser tudo para você quando você entregar tudo para Ele. Amém? Ele vai ser tudo na tua vida. Então Davi aqui, nós vemos que era um homem que ele era e vivia dependente 100% de Deus. Ele era um adorador. Você vê que Davi fez a maioria dos salmos, ele era um cantor, ele salmodiava a Deus. Então quando ele estava tomando conta das ovelhas, que ainda nem ungido rei ele tinha sido, ele estava lá na intimidade com o Senhor. E a história conta, ele mesmo fala que 2 vezes, uma vez um leão e uma vez um urso veio atacar as ovelhas. E ele foi lá e despedaçou o urso e despedaçou o leão. Como que alguém pode ir para cima de um urso, querido? Como que alguém pode ir para cima de um leão se não tiver na dependência total de Deus e saber que Deus está com ele? E a adoração, a intimidade faz com que nós sejamos dependentes de Deus. Às vezes porque falta intimidade e relacionamento com Deus, nós não conseguimos achar essa dependência, essa fé com dependência de Deus. E nós vemos que de todas as guerras, Davi venceu todas. Ele desce lá para o vale e ele vai enfrentar um gigante de 3 metros de altura. E ele olha para o gigante e diz: eu venho a ti na dependência, em o nome do Senhor dos Exércitos. E ele derrota esse gigante. Você não vai ver escrito na Bíblia nenhuma guerra que Davi foi e ele voltou com a derrota. Todas que ele foi, todas ele venceu. Por quê? Porque Davi dependia sempre de Deus. Davi não fazia nada se Deus não mandasse o fazer. Então, se nós queremos em nossas vidas, querido, temos um progresso, sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida, nós temos que depender de Deus. Amém? Totalmente de Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. E nós vemos aqui nessa guerra aqui, querido, que ele ficou sabendo que Keila tinha sido atacada, as eiras, pelos filisteus. E Keila, olha como esse homem tinha um coração bom. A cidade de Keila não pediu ajuda para ele, mas ele sentiu-se na obrigação de ir salvá-la. E ele, o que ele faz? O homem independente de Deus, antes de tomar o passo, ele consulta, ele vai lá e diz: Senhor, devo descer a Keila para defendê-la, para derrotar esses filisteus? O Senhor diz: vai. Mas aí os homens deles ficaram com medo e diz: nossa, nós já estamos com medo aqui em Judá, quanto mais em Keila. Porque Davi estava fugitivo de Saul e ele estava com aqueles homens que ajuntaram com ele lá na caverna de Adulão, né? Endividados, problemáticos, de espíritos amargos. E eles ficaram com medo. Davi de novo consulta o Senhor: Senhor, devo descer a Keila para derrotar os filisteus? O Senhor diz: vai. E ele foi, querido. Chegando lá, porque quando Deus fala uma coisa para você e você obedece aquilo que Deus falou, você nunca vai ter uma derrota. É na certeza, se Deus disser para você: vai, você pode ir, que com certeza você vai vencer. E ele foi, e ele derrotou os filisteus na cidade de Keila. Só que aí olha que interessante, né? E ele também não reclama disso. Aí Saul, que era o rei, ficou sabendo que ele tinha ido lá. E Saul quis ir lá, dizendo: bom, agora Deus entregou Davi nas minhas mãos. Mas Deus não estava com Saul, querido. Porque Saul, em tudo que ele fazia, ele não consultava ao Senhor. E ele desceu lá para tentar pegar Davi. E ele consultou o Senhor de novo: esse povo que está aqui, Senhor, vai me entregar nas mãos de Saul? E o Senhor diz: vai. E ele foi livre, e ele foi embora, e ele escapou, querido. Então quem vive sempre na dependência, sempre consultando a Deus em tudo, sempre vai acertar. Sempre vai acertar, a gente nunca vai errar. E porque se fala: pastor, por que às vezes a gente erra? Por que às vezes a gente bate com a cabeça na parede? Porque nós não consultamos o Senhor. Porque às vezes a gente tem até medo do que Deus vai falar. Porque a gente já tem uma ideia preconcebida do que eu quero.
E aí você diz, se eu consultar o Senhor, e se Ele falar diferente do que eu quero? Eu estou com dinheiro na mão, e eu não sei se eu compro um carro, se eu compro uma casa, ou se eu invisto em tal coisa que eu quero trabalhar. Mas aí você já tem no coração, puxa, que esse dinheiro dá para comprar um carro bom, meu Deus, você já imagina o cheiro do carro, você já imagina você andando na rua e todo mundo olhando para você, você já tem uma ideia pré-concebida. E aí, por que você vai consultar o Senhor? Só que a gente tem que ter essa, independente do que a carne quer, independente do que a nossa alma quer, nós temos que no Espírito saber o que meu Deus quer, o que meu Pai quer, o que meu Salvador e Libertador quer. E você bota o joelho no chão e fica ali, querido, até Deus falar com você. E independente do que Deus vai falar, você fica ali, porque muitas vezes vai doer, e muitas vezes Ele vai pedir coisa, querido, que não era aquilo que a gente queria. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que aquilo que Ele pediu não é para o seu mal, mas é para te abençoar, é para te livrar, libertar e tirar de um monte de enrosco que pode vir na tua vida. Então nós temos que começar a criar esse hábito da dependência de Deus. Se Deus não fala nada, não faz nada. E você só faz quando Deus falar. Amém? Deus tem os seus meios, querido. Deus vai usar todo o recurso para te direcionar. Porque nós não estamos mais nas trevas. Nós não andamos mais em trevas. Porque quem anda nas trevas não sabe onde está pisando, não sabe o que está palpando. Mas nós andamos na luz. E luz fala de não confusão. A luz não confunde. Então nós estamos na luz, então nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos o que Deus quer para as nossas vidas, amém? Por isso que nós temos que consultar o Senhor. Querido, vai comigo agora, você está em Samuel, vai para 2 Samuel 5,17. Eu vou falar de outra guerra aqui, que agora Davi já era rei aqui. E ele vai para uma outra guerra, olha que interessante, só para você entender que toda vez Davi consultava o Senhor. 2 Samuel 5,17 diz assim: ouvindo, pois, os filisteus de novo, né? Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Olha lá, Davi consultou ao Senhor dizendo, olha a dependência, querido. Subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir, a segunda vez agora, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e lhe respondeu, não subirás. Olha lá, o Senhor muda agora a estratégia. Não subirás, rodeia por trás deles e ataca-os por defronte às amoreiras. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gezer. Olha que texto interessante, querido. O que a gente percebe aqui? Que filisteu significa os nossos inimigos espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, amém? É contra os espíritos. E eles são insistentes. Você pensa que você vai vencer o diabo uma vez, ele não vai voltar mais a mexer com você? Ele volta uma, ele apanha, ele volta duas, ele apanha, ele é um bicho teimoso. Se é uma coisa que os demônios têm, e nós podemos dizer isso eles têm de monte, é teimosia. Os filisteus apanharam lá, quando Davi não era rei, apanharam uma vez aqui, e depois subiram de novo e apanharam de novo, mas eles não desistem. Mas nós temos, é isso que eu quero dizer para você, querido, para nós termos vitória todas as vezes na certeza, consulta o Senhor. E não é porque você venceu uma vez,
que você vai fazer do mesmo jeito, não consulta o Senhor, como que é, Senhor, que eu devo fazer nessa área? Porque ele tinha vencido o filisteu, e ele consulta, os filisteus subiram de novo. Então, não é porque ele venceu a primeira, que os filisteus subiram, e ele saiu correndo guerreado de qualquer jeito, vou indo, porque se eu já venci a primeira, vou vencer a segunda. Mas vencer a segunda de que jeito? Consultando o Senhor e na dependência do Senhor. Ninguém é super-herói, querido. Já expulsei demônio uma vez, cara, agora eu sou todo poderoso. Eu botei a mão na cabeça do demônio, e o demônio urrava, eu disse, ajoelha, fica de pé, sai, morto, vivo, morto, e sai. Rapaz, agora eu estou me sentindo, agora não preciso nem mais de Deus, já tenho o poder em mim. Não é assim, querido. Sem Deus, nós somos nada, nós somos pó. E ele foi pela segunda vez e ele consulta de novo, Senhor, subirei? O Senhor diz, não subirá. Agora eu vou dar para você, Davi, como você é um rapaz que me consulta todas as vezes, eu vou dar uma estratégia diferente. Vai por detrás, rodeia e fica de frente das amoreiras. E quando você ouvir um barulho pela copa das amoreiras, sabe o que era aquilo, querido? Era o exército espiritual de anjos guerreiros de Deus, vindo pela copa das árvores, destruindo os filisteus. Deus envia exército ao nosso socorro. Deus envia exército ao nosso socorro. Por isso que é muito bom ficar na dependência de Deus. Amém? Sempre consultando, que jeito que o Senhor quer que faz agora, Senhor? Amém? Deus fala. O nosso Deus não é um Deus de gesso, nem de barro, nem de madeira. Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que fala. E Ele vai falar com você todas as vezes que você for aos pés dEle, querido, com certeza. Eu quero falar um pouco de independência. Lúcifer, ele quis ser independente, porque a vontade dele de tomar o trono de Deus era para quê? Eu não quero mais obedecer ninguém. E hoje tem esse negócio, né? Os pastores ensinando assim, não, você tem que ser patrão, você não pode ser empregado. Mas se todo mundo for patrão, como é que faz? Você tem que ser cabeça e não cauda. E as pessoas hoje têm uma dificuldade de submeter uma liderança, seja às vezes em casa, seja às vezes no serviço, seja às vezes até na igreja. Isso é um espírito de Lúcifer. Eu tenho que me submeter a alguém, você tem que submeter a mim, o outro tem. A gente está sempre se submetendo, e a Bíblia diz até, honra os teus irmãos. E honrar o irmão é se submeter a ele. Porque o meu irmão é muito importante para mim, o meu irmão, eu dependo dele. Ele faz parte do corpo de Cristo, ele não pode faltar. Então, o que nós vemos aqui, que Lúcifer, na realidade, querendo tomar o trono de Deus, ele quis se assentar lá e dizer, eu quero ser chefe. Eu não quero mais depender desse Deus. Mas, querido, faltava alguma coisa para Lúcifer? Sim ou não? Não. Cara, ele tinha glória. Diz que era um dos anjos mais gloriosos que Deus criou. Tinha poder, era querubim da guarda ungido e tomava conta da terra. O que mais que ele queria? Não queria depender mais de Deus. E ele se desligou do Senhor. E aí nós vimos que por não querer depender de Deus, hoje ele está dependendo, sabe do que, querido? De um juízo que vem sobre ele, lago de fogo para sempre. Só que por causa da independência ele perdeu a glória, a luz. Hoje ele vive em trevas. E ele já tem um martelo batido, um juízo para ele. E você acha que vai ser diferente para qualquer pessoa? Por isso que dependência de Deus é sinônimo sempre de glória, de vitória, de bênção. E nós não podemos ser independentes. Em tudo, querido, em tudo, em tudo. A gente tem que saber honrar as autoridades, a gente tem que saber, em tudo. Amém? Ninguém é super-herói. E aí essa síndrome vai lá em Adão e Eva. Por que Adão e Eva quis comer do fruto? Se eles tivessem comido do fruto da vida, que glória, querido. Dependência total para sempre de Deus, e seriam abençoados para sempre em Deus. Mas a serpente diz assim, olha, o dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer não. E outra coisa, olha lá, você vai ser conhecedor como Deus, do bem e do mal.
você vai ter todo o conhecimento como Deus. Você não vai mais precisar depender de Deus. E para com esse negócio que você não pode comer, vai lá e come. Então nós vemos qual foi o resultado de não depender de Deus. Por isso, querido, quando Deus fala aqui para a gente, não vai, não faça, ou faça, porque pecado não é só fazer o que não pode, mas também é não fazer o que pode, sabia disso? Todo bem que você pode fazer e você não faz também, você está pecando. Mas quando Deus fala aqui, querido, dependência de Deus, Deus falou, está falado. Ah, mas eu não quero saber de ninguém. A filosofia, a ciência, eu não quero saber, eu quero saber do que Deus fala. Eu creio cegamente na palavra, amém? Tudo que a palavra aqui falar, está falado. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. As pessoas têm dificuldade de acreditar nisso. Mas eu digo para você, eu creio tanto na palavra, que se a palavra dissesse que foi Jonas que engoliu um grande peixe, também eu acreditaria. Amém? A palavra que falou, e Deus falou, está falado. Você vai ler o livro de Jó no capítulo 38, principalmente o 38. O livro de Jó é um livro que envergonha a ciência hoje. Sabia disso? Que a ciência nunca deu crédito para a Bíblia, mas você vai lá em Jó 38, que foi da época de Moisés, olha, é muito antigo Jó, né? Foi da mesma época de Moisés. Lá ele vai falar que a terra é redonda, lá ele vai falar que a terra flutua no nada, é Deus que a segura. Lá ele vai falar que a água evapora e se forma, as nuvens se formam, a evaporação, que há pouco tempo descobriu, a gente aprendeu isso na escola, né? Evaporação, condensação, Jorge estava falando disso. Vai falar do caminho das águas. E muita gente, muito tempo antes de ter a ciência, fala, quando que a água tem caminho? E eu pergunto para você, o que a ciência fala hoje? Que embaixo das águas tem caminho, que peixes pegam certas correntezas e vão parar no Ártico, no Antártico, e está tudo aqui. Por isso eu creio na Bíblia. Eu creio num Criador que com sua palavra criou todas as coisas. Eu não creio, querido, numa ameba que foi se evoluindo, e depois virou peixinho, e depois criou asinha, saiu voando do mar, e depois... Não creio nessas coisas, eu creio na Bíblia. Amém? E sou dependente total dela. Sou dependente total do que Deus fala. Eu tenho sede de ouvir o que Deus quer para a minha vida. Amém? Então, a independência, querido, faz com que a gente seja pobre, cego e nu. 3 coisas que vai acontecer com nós. Abre lá Apocalipse 3 comigo. Vamos ler o último livro lá, 17. Não tem como, querido, ser independente e ser abençoado. Você quer ver um raio-x da independência? Olha em que pé anda a humanidade. E cada geração mais independente, e cada geração mais fracassada. Fala para mim, a humanidade hoje está fracassada ou não está? Sim ou não? A sociedade está fracassada ou não? A política está fracassada ou não? A religião está fracassada ou não? Tudo está fracassado. Por quê? Porque querem ser independentes de Deus. Os governos não dependem mais de Deus. As leis não dependem mais de Deus. Estão querendo tirar Deus de tudo. Não pode mais ter Deus em nada. Não querem mais a dependência. Apocalipse 3,17, Jesus vai falar à igreja de Laodiceia. E no 3,17 diz assim: pois dizes, isso aqui é independência, tá? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Por isso que Jesus fala assim, quem está abastado é difícil entregar a vida para ele, querido. Você chega para uma pessoa que ela tem o carro que ela quer, ela tem a casa do sonho, tem a mulher do sonho, tem os filhos do sonho, e vai para tudo quanto é lugar do sonho. Aí você chega para ela e fala assim, você não quer entregar a tua vida para Jesus? Você precisa de um Salvador, Ele morreu na cruz para você. Ele vai falar, salvado o quê? E a igreja de Laodiceia porque Laodiceia era um lugar muito rico, querido. E os crentes de lá viviam abastados. E aí Jesus olhou o coração deles e disse, esse pessoal aí está tudo independente. E ele diz,
Vocês estão dizendo, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, porque quem está nessa situação está cego, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Então o que enriquece a gente? A presença do Senhor, o ouro do Senhor, não o ouro da terra. Vestiduras brancas para te vestires. Vestiduras brancas para te vestires. As vestes da justiça, da santidade, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez. E agora para a cegueira ele diz, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei eu com ele e ele comigo. Ó, querido, ele estava falando para os crentes de Laodiceia que Jesus não estava no coração deles, porque ele está dizendo, olha, vocês são independentes, mas vou fazer uma coisa, eu vou bater no coração de vocês. Se vocês forem independentes, abrir a porta e dizer, Senhor, eu preciso de ti, entra no meu coração, aí eu vou ter comunhão com vocês. É a ceia. Onde que eu parei? 20. Eis que... aqui já foi. 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Viver na independência é sinônimo de viver em fracasso. E mesmo que a pessoa continue, você fala, pastor, mas o senhor fala, mas o cara continuou rico e morreu rico. Morreu pobre, cego, nu, infeliz e foi para o inferno. Porque você pensa que o diabo não está dando coisas para as pessoas, querido? O diabo também dá bênçãos para as pessoas. As pessoas que sempre estão no mar entregando oferendas a Iemanjá, eles chegam sempre com carrões, não chega de bicicleta. E vai lá para Iemanjá e entrega as oferendas. E Iemanjá continua abençoando-os e dizendo, sua alma já é minha. Amém? Dependência total, querido. Quando não tem e quando tem, sempre apegado ao Senhor. Amém? Olha aqui o que diz a palavra de Deus em Jeremias 2:13. Pois 2 males cometeu o meu povo, que é o povo de Israel, o povo de Deus. A mim me deixaram. Olha quanta coisa que Deus fez para ele, querido. Quantas bênçãos Deus derramou no meio daquele povo, com tantos milagres. Aí sabe o que eles fizeram? Deixaram Deus. Vamos deixar esse Deus, vamos adorar Astarote, vamos adorar a esses deuses que tem aqui dos cananeus. Vamos deixar Deus. Então ele falou, vocês me deixaram o manancial das águas vivas. Manancial é a fonte das águas vivas. E aí o que eles fizeram? Cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Eles não quiseram mais a fonte de graça, a fonte da água da vida. Você vai ler lá no final de Apocalipse, Jesus dizendo assim para todo mundo, vem, quem quiser venha beber de graça da água da vida. Você sabe o que é a água da vida, querido? É aquela presença do Senhor que quando a gente bebe dela, a gente está sempre vivo, mas não é vivo respirando, o coraçãozinho batendo, é vivo no Espírito. Aí o povo de Israel deixou Deus, que era o manancial das águas da vida, e foram cavar para si, dizendo, não Deus, nós vamos achar água para nós mesmos, nós não queremos depender do Senhor, porque quando a gente bebe da água do Senhor, a gente tem que obedecer os seus mandamentos, a gente não quer, a gente quer pecar, a gente quer viver a nossa vida no prazer, então eu vou cavar para mim o meu próprio poço. Só que Deus diz que quem faz isso na independência, cava cisternas rotas. O que é as cisternas rotas? São buracos que se fazem que não retêm as águas vêm e vão embora, e está sempre seco aquele lugar, e nunca tem água para beber. E quantas pessoas não estão cavando cisternas rotas dentro da igreja? Mesmo dizendo glória a Deus, mesmo participando dos cultos,
Então nós temos que, querido, largar as cisternas rotas. Eu não vou cavar nada para mim, não. Não é a religião, não é a tradição, não são as coisas do mundo. Mas eu quero ir numa fonte que já existe e me traz a água da vida. Essa fonte é Jesus Cristo. Jesus fala disso quando foram derramar lá o jarro, numa festa lá que tinha. E Jesus diz: quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da minha será uma fonte, jorrar para a vida eterna. Eu não sei, eu confundo sempre esse texto com o da mulher samaritana, que também ele fala da água. Mas não importa, os dois ele fala da água da vida. Ah, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e eu te daria a água que você vai beber e nunca mais você vai ter sede. Porque você vem nesse poço e volta, e vem e volta, e você continua morta em pecado. Mas o dia que você descobrir que eu sou a fonte da água da vida, nunca mais você terá sede. Por isso que crente de verdade não fica se enfiando em mundo, em besteira, em pecados que o mundo existe, em modas do mundo, porque ele não precisa de mais nada para se encher. Ele tem a água da vida e ele não precisa ir atrás de moda e de coisas para se sentir bem. Porque agora é verão e a moda é shortinha aqui em cima, mas todo mundo compra. Eu preciso porque isso é moda. E a pessoa sente: aí eu preciso, porque está cavando cisterna rota. Quando você tem Deus, você fala: não quero isso para a minha vida, não preciso dessas coisas. Amém? Não cave, querido. Na realidade, hoje a gente inverte as coisas. A gente quer que Deus seja dependente de nós. Nós vivemos numa geração assim. E que Deus nos consulte como Ele deve fazer ou não. Inverteram o Evangelho, inverteram a palavra de Deus. Nós vivemos na geração dos super-homens. Hoje eu mandei uma foto lá no grupo da igreja lá, né? Quando eu ouço os louvores, eu me sinto assim. Aí tem uma foto cheia de super-herói, porque os louvores... Não, primeiro o louvor. Quando eu ouço os louvores de hoje, gospel de hoje, eu me sinto assim. Aí tinha lá o Super-Homem, o Batman, todos eles. Você se sente um super-herói, porque as músicas de hoje falam que a gente é o cara. Não é Jesus mais, não é Jesus centro, é egocentro. É sempre, as músicas hoje estão sendo feitas pro homem. Você não vê mais músicas feitas para Jesus. Porque quando você canta, a letra está fazendo você se dobrar diante dele, você dizer que ele é santo, você dizer que ele é todo poderoso. Não, as músicas estão dizendo: ah, você é um santo de Deus, você é poderoso. Então inverteu a coisa, por causa da independência. Lembra daquela música Sabor de Mel? Você já viu a letra dela? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Vai falar de uma pessoa que quando você estava com um problema não te ajudou. Mas quando Jesus te abençoou e você estava no palco, quer dizer, não é Jesus que te abençoou que devia estar no palco para todo mundo ver. É você que está no palco. Aí a letra vai falar que aí é a sua vez. Aí é a sua vez. É sabor de mel. Isso é sabor de vingança, não de mel, né? Sabor de fel. A Bíblia fala pra gente amar e abençoar os inimigos. Aí o cara não te ajudou. Aí você subiu no palco, você diz: aí, toma aí. Amém? Eu até marquei um pedaço de uma letra de uma música aqui. Já você deve ter ouvido, mas eu vou pegar só um pedaço para você entender. Que é aquela música que fala: agora é só a vitória. Agora é só a vitória, é só a vitória. Então eu vou ler um pedaço aqui, uma estrofe e o refrão. Olha o que diz assim, ó: Deus vai bradar e anunciar em alta voz para o universo ouvir. Mas você sabe o que Deus vai bradar? Não é de Jesus, não. Eis que um novo vencedor está chegando aí. É você, né? E vai impactar o mundo com a sua história. Não é Jesus que impactou, é você agora que vai impactar. Porque Deus vai bradar para o universo ouvir. O Almir, agora vocês vão ver a história do Almir. Mas não é do Jesus. Até Jesus, querido encarnado, dizia que tudo que ele fazia para a glória do Pai. E as pessoas estão escrevendo letra para as pessoas ficar cantando na igreja. E cantam, cara. Às vezes no monte eu escutei lá, tem uma senhora sentada cantando essa música sem parar. Eu falei: meu pai, tudo errado. Vai no monte para falar que ele
Eis que o novo vencedor está chegando aí e vai impactar o mundo com a sua história. Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio, venceu na terra de gigante grandes desafios, foi provado e aprovado e agora é só vitória. Aí você rasga aquele pedaço que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Que Jesus está dizendo: olha, tem aflição, mas vocês vão vencer sempre comigo. Agora aqui está dizendo: não, parou, gente, não tem, agora é só vitória, viu? Só vitória. Aí agora é só vitória, só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A prova acabou. Olha, isso aqui é antibíblico. A prova acabou, a luta foi embora. Fala para mim um crente que não tem luta, sempre. Acaba uma, vem outra. De alguma maneira sempre tem. Se Deus tirar tudo também, a gente fica frouxo. Se Jesus passou, quem somos nós? Então fala que a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, só vitória. E eu não conheço esse evangelho na Bíblia. São pessoas que fazem música, que precisam aprender a ler a Bíblia, gente. O cara senta para escrever, ele pensa assim: bom, eu preciso vender, não é? Ele vive de CD, eu preciso vender CD. O que as pessoas querem ouvir? Ah, elas querem ouvir que elas são o cara, que elas vão vencer, que agora acabou toda a luta, é só a vitória. É isso que eles querem ouvir, então vamos escrever isso. Aí ele vai lá, escreve isso e põe. Aí todo mundo cantando, e nas paradas gospel não para de tocar. Aí as músicas que vai falar que você tem que se dobrar ao Senhor, tem que se humilhar diante do Senhor, que só Ele é Deus, que nós somos pó. Não, isso aí não vende CD. Aí o povo vai ficar meio, né, fala: puxa, eu sou pó. É, mas é isso que nós temos que saber, que nós somos pó e dependemos dele, porque isso traz dependência, querido. Deus nos criou, querido, na dependência, para a dependência total dele. Eu dependo da sua vida para mim viver. Sem a vida do Senhor eu estou morto. Eu dependo da sua misericórdia para não ser destruído. Não é que fala lá em Jeremias? Como é que é? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ah, eu não preciso mais de misericórdia. Precisa sim. Precisa sim. Dependo da sua graça para ser abençoado. Porque as pessoas hoje olham de um jeito, e tem até música, né? Tem música, restitui, quero de volta o que é meu. Gente, é a graça do Senhor. Se Ele quiser, Ele dá. Se Ele quiser, Ele não dá. Quem é você para chegar lá e falar: eu quero, o que é meu? Daí que eu estou indo embora, que nem o filho pródigo, né? Estou caindo na estrada, eu quero o que é meu. Eu dependo das suas mãos para sustento. Se Deus não dá, eu não tenho. Se Deus retém, eu não tenho. Se Ele dá, eu tenho. Ah, mas eu confio puxa, eu fiz um curso, eu sou engenheiro, eu confio na minha... Não, querido, nós não confiamos em nada. Nós confiamos só em Deus. Então nós dependemos dele para tudo. Não diz na oração: pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se o Senhor não der pão, eu não tenho. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então isso é viver na dependência. Dependo do seu perdão para me livrar da culpa. Porque toda vez que eu peco, a culpa vem aqui, ó. E aí eu vou diante dele, eu dependo do perdão. Senhor, me perdoa, me arrependo. Aí ele faz o que com a culpa? Ele tira a culpa de você. E o inimigo não pode mais te acusar. Olha que bênção, querido, depender do Senhor. Em tudo. Amém? Dependo do seu sangue para ser purificado e estar de volta na sua presença. Porque tira a culpa, mas fica mancha. Mas o Senhor sempre tem algo para nós. Aí Ele vem e purifica-nos com sangue. Então eu dependo do sangue de Cristo. E não ter cara de santo, isso não tira a mancha de mim. Amém? Você está entendendo? Dependo da sua proteção para não ser destruído pelo inimigo. O Salmo 124:2 diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nós teríamos sido consumidos. Eu não coloquei aí. Davi fala isso: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Eu dependo da sua proteção o tempo todo. Salmo 91 é o salmo da proteção. Eu habito debaixo das asas do Altíssimo, esconderijo do Altíssimo, estou na sua sombra, me refugio nele. Eu dependo dele, querido. Não tem como escapar do inimigo se eu não estiver escondido no Senhor.
Eu dependo até da sua volta para ir para a casa de Deus. Se Ele não vem me buscar, eu não sei onde é o caminho. Porque Ele disse que vai voltar e eu creio nisso. Amém? Eu creio nisso. Dependo do poder do seu nome para clamar. Eu dependo de tudo, o tempo todo na dependência de Deus. Abre comigo João 15:4, querido. Nós já estamos encerrando. João 15:4. O que Jesus disse aqui para os discípulos está dizendo para nós também nessa noite. Evangelho de João 15:4 diz assim: permanecei em mim, dependência total, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Dependência total. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Dependência total. Eu sou ramo, ele é caule. Ramo não vive longe do caule, ramo não vive longe da seiva. Eu preciso dele para produzir, para viver. Porque se eu estiver longe, eu vou secar, e seco, eu vou ser lançado no fogo. Amém? Dependência total. Essa semana eu postei um vídeo de uma... Eu nunca tinha visto uma idolatria tão grande assim dentro de uma igreja filmado. Até tiraram do ar, mas pessoas que gravaram, né, não colocaram na televisão. E a pastora estava lá na frente do altar, e cada hora esse pessoal inventa uma coisa para tirar dinheiro, e aí inventaram mais uma, que ela colocou o pé assim, né, ela puxou a saia, colocou o pé assim na beira, todo mundo vinha, colocava a oferta no pé dela e passava a mão no pé dela. Só faltava fazer o sinal, né? Gente, tiraram o Cristo de tudo. Idolatria. E ela fala assim: vamos, gente, vamos lá que eu quero ver quem é crente de verdade. As pessoas não têm mais temor de Deus. E às vezes você fala assim: eu fico com dó do povo. Não fico, querido. Quem está ali está querendo vantagens. Eu quero tocar no pé dela porque eu quero ficar rico. Então toma, bicudo, vai receber e vai se perder, e vai ficar amaldiçoado, porque isso não vem do Senhor. Porque as bênçãos do Senhor, diz lá, ela enriquece e nunca amaldiçoa. Quando vem da mão de Deus, você nunca vai se lascar. Mas vai lá no pé da mulher, passa a mão no pé dela. Meu Pai do céu. Isso é independência total de Deus e dependência de um homem. Uma idolatria tremenda. Eu nunca vi desse tipo aí. Eu falei outro dia que tem coisas que o homem está fazendo que até o diabo está duvidando. Ele fala: não acredito nisso. Vem aqui ver o que estão fazendo lá embaixo. Meu Deus, o que estão fazendo? Hoje os homens não precisam mais. Se você tirar todos os demônios da terra, todos, ficar limpinho a terra, você vai ver as barbaridades que o homem vai continuar fazendo. Ele já está contaminado, querido, com o vírus, o pecado do homem velho. Não tem jeito, vai. E essas igrejas, querido, nossa, meu Pai do céu, misericórdia, né? E o pior é que isso está se multiplicando no Brasil. Isso é uma dó para o Brasil. Há 30 anos, 40 atrás, nós vimos crescendo com uma igreja santa, pura, buscando a palavra, os evangélicos, né? Aumentando, que benção. De repente, começa, tudo saído de um lugar só, né? Eu não vou falar nome aqui. Sai da igreja tal, que abre outra. Que sai desse, abre outra, desse, mas tudo na mesma fonte, com aquela mesma teologia da prosperidade. Que se é o cara, você não pode ser. Aí um dia eu vi um pastor desse, esse do Templo do Salomão, lá falando assim: que você que está aqui, você não pode ser empregada, dona de casa, assim, empregada, como que fala? Doméstica, você não pode. Aqui não.
Ele falou, aqui não. Porque você vai trabalhar para um ímpio? Você acha que é isso que Deus quer para você? Não, Deus não quer você empregada. Você tem que ser patroa. Agora eu pergunto, será que ele não tem uma na casa dele também? Ou ele que limpa a casa, a mulher dele? Querido, falar é fácil para um bando de gente que não pensa, não raciocina. Analfabetos da Bíblia é muito fácil. É como falava assim, joga todo mundo óculos aqui. Eu lembro disso aí há muito tempo atrás. Aí ele vai dar entrevista, ele estava de óculos. É fácil mandar os outros jogar o óculos, joga o seu. O Senhor cura todas as enfermidades, não tem enfermidade aqui. E está lá com a mão assim. Então é fácil falar, enganar a quem não pensa. Está tudo errado. Tudo errado. Filipenses 4,13. Isso é dependência total. Tudo posso. Eu não botei o resto. Mas você vai completar. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Paulo, quando fala essa palavra, ele está falando assim antes, olha, passei fome, também tive momento de abundância, e passei frio, ele vai falar um monte de desgraça na vida dele ali também, mas ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu passei tudo e estou aqui vivo. Tudo posso naquele que me fortalece. Querido, dependência total de Deus. Amém? Não dependa de ninguém, só de Deus, só de Deus, só de Deus. O tempo todo, só de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé.